Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Chegamos aqui para mais um episódio número 9 do podcast A Turma do Deixa Disso, seu bate-papo sobre futebol carioca. Hoje o programa tá cheio de coisas boas para falar. Tivemos 2 rodadas aí de Brasileirão. O Botafogo continua líder apesar do tropeço, o Fluminense encostou, o Flamengo reagiu e o Vasco se encontra ali um ponto da zona de rebaixamento. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. A gente está quase desafio aí para nossos telespectadores a gente chegar a 50 subscribers nesse vídeo. O que vocês acham? 50 seguidores Apreciei, aí. Hein? Pô, é só mandar. Agora vai, hein? Agora tenho certeza que até semana que vem tem 50. É só mandar pra algum vizinho, algum primo aí, né, cara? Alguma ex-namorada, alguma coisa assim pra gente chegar no 50 aí, pelo menos. Porra, ela vai dar hate. Não tem problema, pode dar hate. Então tá bom. Interaja com a gente. Mas eu não tenho ex-namorada, então deixa eu falar. Olha que teu histórico diz o contrário. Cara, pelo amor de Deus, vai me complicar. Brincadeira, Nossa, tá muito bom. Brincadeira. Abraço aí com o Rabelo. Então... Começamos polêmicos. Aí depois eu apanho. Mas enfim, vamos para os nossos destaques, começando por Sérgio Júnior, seu destaque. Cara, o meu destaque foi a péssima entrevista do Barbieri após a derrota do Vasco pro Santos. Eu achei que fosse meme, eu juro pra vocês que fosse meme. O cara falar que o Santos está acostumado a jogar a Série A, cara, beira o bizarro, ele tá treinando um time gigantesco. O Vasco caiu pra Série B frequentemente, mas porra, o Vasco é grande pra cacete. Felipe falar que o Santos está acostumado a jogar na Série A. Então meu destaque vai para essa belíssima entrevista do nosso professor Barbieri. Eu acho que ele achou que tá no Bragantino ainda, né, e não no Vasco. Mas com toda certeza. Você roubou meu destaque, seria esse também. Deixa eu pensar. Pô, ele também roubou meu destaque. Caraca, esse foi um belo destaque, então não é possível. Pra ver que a gente não combina, né? Que a gente chega aqui na hora e fala. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Marcelo, seu destaque. O meu destaque é um destaque negativo para a torcida do Corinthians, que contra no clássico majestoso provocou a torcida de São Paulo, que são provocações que não cabem mais no futebol brasileiro nem no futebol mundial. Espero que seja punido de forma exemplar para que não volte a ocorrer nem em São Paulo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E só uma OBS, né? A torcida do Corinthians é um belo exemplo. No protesto lá, o Cuca não aceitou o técnico. É uma torcida reconhecida pela democracia corintiana, uma torcida reconhecida por essas pautas. Exatamente. Muito 2 semanas depois. E aí, ainda mais uma provocação totalmente descabida e que não cabe. Se realmente no futebol não cabe mais isso. Então, realmente lamentável. Bom destaque, Marcelo. Matheus, seu destaque. Boa noite a todos. Primeiro eu queria fazer a ressalva do belíssimo destaque do Marcelo, belíssimo complemento do nosso amigo Sérgio Júnior, mas a torcida do Corinthians, embora tenha rejeitado o Cuca, foi mais o coletivo das mulheres, porque teve uma pesquisa, né, que fizeram com a ampla torcida do Corinthians e ele foi amplamente favorável a ele continuar. Então a gente vê que a sociedade ainda precisa andar. O Corinthians é um clube conhecido por essas pautas, mas mais no discurso do que na prática, né? Então, muito bem no destaque o Marcelo. O meu destaque vai para Paulo Henrique Chagas Lima, o famoso Ganso, cara. Que jogador. Era o meu segundo maravilhoso. E eu tô no destaque para mais uma vez entrar aqui na fila do perdão, porque já fui um crítico ferrenho do Paulo Henrique Ganso. Se bem que também na época merecia ser criticado, porque parecia que não aguentava correr de uma meia-lua até o meio de campo. Mas, cara, não imaginava que esse cara pudesse
voltar a jogar futebol no nível que ele tá jogando. O jogo dele sábado, não vou falar nem do gol, cara. Aquela assistência que ele deu pra mim ali já tinha valido o ingresso. E é realmente um cara muito diferenciado. Parabéns ao Diniz, que conseguiu fazer ele jogar esse futebol todo. Também tem que dar os louros ao Abel, que com o Abel ele já vinha, né? Já tinha botado ele titular, ele já tinha jogado bem. Mas o Diniz tá voando. E são 3 assistências e 2 gols no Brasileirão. São 5 participações diretas em 6. Nem os 5 jogos, eu acho. E curioso que quando você olha aquele famoso, tá na moda, né, o mapa de calor dele, você não vê o Ganso como aquele jogador que fica ali no grande círculo. Não, ele tá jogando muito pelas pontas também, aparece muito pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele fez o gol pelo lado direito. Então, não esperava isso dele mesmo. Esse é o meu destaque de hoje. Bom, pensei num outro destaque aqui. Destaque negativo para a arbitragem brasileira, principalmente nesse final de semana. Eu até achei que assim, os jogos estavam melhores, os juízes estavam interferindo menos, mas a gente teve pênalti marcado aí pro Corinthians, pro Flamengo também. O jogo do Flamengo e Bahia teve uma atuação péssima da arbitragem. Então, assim... Pênalti não marcado no Pedro Raul, que ia perder, mas isso não vem ao caso. No Botafogo e Goiás, em campo, não marcou o pênalti pro Botafogo e anulou o gol do Goiás no VAR, que mudou tudo. Fora o Bahia e Flamengo, né? Que, teve expulsão assim pra lá de duvidosa. Bahia, Aquela expulsão na minha opinião, foi levemente prejudicada. Aquela expulsão do Canu ali foi meio bizarra, né? E o pênalti da Arrascaeta também, bem duvidoso. Henrique, seu destaque. Fora o pênalti também no Corinthians, né? Eu achei bem duvidoso aquele pênalti do Rafinha, mas... Então, meu destaque, como o Sérgio já tinha pego o meu, depois o Matheus, vai para falta de entendimento da torcida do Botafogo na campanha que o Goiás tinha feito para a entrada dos jogadores em campo. Ele respeitou completamente o que o Goiás tinha feito para os autistas e fez com que ficasse uma situação meio chata na entrada dos 2 times no campo. Pode explicar o que foi? Eu não vi. O Goiás tinha feito uma ação para autistas, aí tinha solicitado silêncio. Só que a torcida do Botafogo não respeitou. Não respeitou e cantou alto. Foi mais ou menos isso, de forma resumida. Foi divulgado antes? Eu imagino que tenha sido Foi divulgado antes e colocaram até no telão da Serrinha. Pedindo para que fizessem silêncio em respeito aos autistas que estavam entrando em campo. Mas já que o Henrique citou essa parte aí, tá rolando muitas campanhas nos clubes em relação à conscientização do autismo e tal, para tornar o estádio um ambiente mais acolhedor para eles. No último jogo do Fluminense, distribuíram abafadores, aquele de ouvido, gratuitamente para o pessoal lá que quisesse ir, depois devolveria. No Corinthians tem uma sala, tipo um camarote totalmente isolado, também para isso. No Goiás teve agora essa campanha, teve já do Remo, teve do Botafogo também teve. Enfim, tá tendo muitas campanhas que realmente tem que ser um espaço, um estádio, por mais que seja uma atmosfera mais realmente barulhenta, que tenha pelo menos um setorzinho ali que tenha como abrigá-los, né? Exatamente, Sérgio. Gostei bastante dos nossos destaques hoje, hein? Também gostei. Além do esporte. Parabéns. Parabéns para todos. Dedicar aqui o programa às nossas mamães, né, que foi o Dia das Mães agora. Boa. As mamães telespectadoras também, que curtem o nosso episódio, que veem e que nos fizeram, nos educaram. E todo mundo aí que faz papel de mãe também, todo mundo que ajuda e torna as nossas vidas mais fáceis. Né? Então esse programa aí, para vocês, mamães. Que lindo. Estamos amorosos hoje. Esquece. Calma. Estamos inspirados hoje. Vamos então começar. Primeiro carioca que entrou na rodada foi o Flamengo, no sábado. A gente já falou um pouquinho, mas o Flamengo venceu o Bahia por 3-2, com 2 a mais no segundo tempo. São Paulo ali tirou 5 jogadores no intervalo. E, enfim, mesmo vencendo, o Flamengo jogou mal.
Teve até protesto da torcida aí, né, na chegada deles ao Rio. E, Sérgio, você até tinha falado, né, no nosso grupo lá que queria comentar sobre o São Paulo. Você já entendeu o que ele fez? Ele falou que foi por conta de lesão, né? Mas meio estranho, né? 5 jogadores machucaram ali ao mesmo tempo. Pior que realmente aconteceu esse fato da lesão. Tanto que alguns eles vão ser desfalques contra o Fluminense amanhã pela Copa do Brasil. Na hora, como não tinha esse esclarecimento ainda, foi algo muito estranho. Do nada, você vê 5 jogadores... Não, tinham 4. Aí, ali na beira. Aí, a primeira plaquinha que subiu era o número 1. Falei, cara, vai tirar o goleiro também? Aí, realmente, saiu o goleiro. Eu falei, cara, pensei a merda na hora. Falei, cara, vai machucar alguém, o goleiro vai ser expulso, vai ter que botar alguém da linha, porque até que não deu nada, né? Não aconteceu nada de mais grave. Só que mais um jogo muito estranho do Flamengo. Se beneficiou muito da fragilidade do Bahia em marcar a bola aérea. Foram gols muito fáceis do Flamengo. Só que assim como é muito fácil o Flamengo fazer gol no Bahia, também é muito fácil o Flamengo tomar gol de qualquer time. E tomou gol de novo. E como você bem falou, chegou a ficar com 2 a mais em campo durante uma boa parte. E parecia que estava ao contrário. O Flamengo não conseguiu controlar o jogo. Tomou sufoco. Vem aquela parte que a gente sempre martela aqui de que o Gabriel, a Arrascaeta, não são jogadores que vão combater e vão ajudar o time a marcar, a sair para o jogo, não são jogadores desse tipo de característica, né? Então, realmente, perigou muito do Flamengo tomar um empate com 2 jogadores a mais. Sinceramente, não estou vendo uma evolução do time do Flamengo. Continua aquele time que no segundo tempo cansa demais. É um time que perde muito vigor físico. Achei bem estranho o Gabriel de centroavante. Até comentei com um amigo meu flamenguista. Me surpreendeu o quanto ele não está mais conseguindo se posicionar bem dentro da área. Eu contei umas 4, 5 vezes ele totalmente em impedimento pedindo bola. Em jogadas que ele era reconhecidamente muito bom de posicionamento. Ficava certinho ali na linha, certinho para conseguir pegar a zaga, desproteger e tal. Então, não sei se foi pelo Flamengo botar ele muito fora de área durante muito tempo, não sei. Eu sei que o Gabriel realmente fez mais um gol de pênalti, mas é um jogador que está muito aquém do que ele já foi. E o jogo foi... O Flamengo até começou bem, mas depois o Bahia... O árbitro, péssimo árbitro. Esqueci o nome dele agora. O Zanocelo? Ele já tinha apitado outro jogo bem polêmico, já não tinha? Cara, ele distribuiu o cartão o tempo todo. A gente sabe que quando distribui o cartão assim, a chance de dar merda é muito grande, né? Que uma hora ou outra o cara fazer uma falta mais forte vai ter que dar o vermelho. E foi assim o primeiro vermelho pro Bahia. Logo depois, nesse mesmo lance, o Canu reclamou, tomou um amarelo. Aí depois teve aquele enrosco ali com o Gabriel. Eu acho justa a expulsão, porque o Canu abriu o braço para tentar acertar. Só que não pegou na cara, é uma atitude bizarra, ridícula e vergonhosa do Gabriel, botando a mão na cara, depois rindo. Tem coisas que realmente não cabem mais e é engraçado só pra torcida, né? Só pra virar meme ali. Mas o Flamengo saiu com um saldo... Foi esse mesmo, Paulo César Zanovelli, o árbitro. Isso, falei Zanocelo, né? E também não é só o Gabigol que simula, né? Tem outros mais, ele é um dos grandes. Sim, e o Flamengo saiu com um saldo positivo, que ganhou mais um jogo, conseguiu se desgrudar lá de baixo. Já tinha ganhado no meio de semana, né? E agora ganhou mais um jogo, então deu uma aliviada ali na posição incômoda que estava, mas continua com um desempenho muito abaixo. A mim não vejo muita evolução não, tá? Agora pro São Paulo. Para mim, continua quase que o mesmo time de antes. Os jogadores da antiga sem render o que deveria render e com a zaga completamente desprotegida, porque, como você falou, é muito fácil fazer gol no Flamengo. Cara, tava realmente mais próximo ali de sair um golzinho do Bahia no final, tava parecendo muito que ia sair. E até eu imagino que ia ser 11 contra 11, ia estar uma situação bem difícil. E não que o Bahia seja um time horrível também, não é sobre isso, mas quando você tá com 11 contra 9, imagino que... Só que também tem aquele lance daí, como ele mudou 5 no intervalo, talvez se ele conseguisse botar um gás ali a mais dos 20 em diante,
alguém entraria com um sangue um pouquinho mais ali, com um gás um pouquinho melhor para criar alguma jogada. Mas ficou muito dependente do Gabriel, da Arrascaeta, e não estavam tão inspirados assim. Mas o Flamengo pontuou, realmente tem um time bem mais forte do que... Ainda jogando mal, mas tem um time mais forte que o Bahia. Ganhou no meio de semana também. Então acho que nesse campeonato longo é importante pontuando. Mesmo jogando mal, o Flamengo está pontuando agora. Já não está mais tão distante assim dos primeiros colocados. E vai ter agora um mata-mata decisivo contra o Fluminense. Também muito Fluminense desfalcado, mas o Flamengo mais desfalcado ainda. O Pedro não deve jogar. Daí tem Gerson, o goleiro machucou também, o Matheus Cunha. Então o Santos deve errar, Davi Luiz machucou. Cebolinha machucou, mas talvez volte agora. Então... Matheus França também, eu acho que machucou, né? São Paulo com muitos problemas para conseguir escalar um time que depois de muito tempo, que eu nem me lembro quando, estão dando o Fluminense como realmente favorito no clássico de amanhã. E, Matheus, a gente já tinha comentado que o São Paulo é isso, né, cara? Muda totalmente, o goleiro jogando de volante, 5 substituições ao mesmo tempo, e essa invenção dele, mas que uma hora ele dá certo e começa a melhorar o time, né? Como o Sérgio disse, foram 2 vitórias nos últimos 2 jogos, então, querendo ou não, o Flamengo tá caminhando para frente, né? Exatamente o que você falou. Eu acho que, assim, na questão do jogo de sábado, a questão das 5 substituições, na minha cabeça o que aconteceu foi que ele provavelmente faria umas 3 substituições e outras 2, eventualmente, ali, realmente ocorreu a lesão. O goleiro, por exemplo, não acredito que ele ia trocar se o cara não tivesse machucado, tem lógico. E aí ele não quis abrir mão das substituições que ele já iria fazer, que ele achava que ia melhorar o time. Absurdo, né? Assim, você pensar, foi a primeira vez que isso aconteceu na história da Série A. Eu não vejo nenhum técnico em sua consciência fazendo isso, deixar pelo menos uma substituição, né? Mas acredito que é isso, ele é capaz de fazer essas coisas fora do padrão. Sobre evolução, eu acho que realmente assim, tá difícil de ver uma evolução, se a gente pensar em jogar bem, ter chegar perto ali do potencial do elenco do Flamengo. Mas eu também acho que é muito pouco tempo frente a algumas dificuldades que eles estão enfrentando. Tem a questão que a gente vem falando sempre, que é a má fase dos jogadores, né? O Sérgio falou bem, Gabriel continuou muito mal, né? Fazendo gol de pênalti, e isso está atrapalhando. E tem também a questão de que o Flamengo vem de sequências de interromper trabalho de maneira muito, muito corriqueira. E é difícil quando o cara quer fazer implementar uma outra ideia de jogo, como é o caso do São Paulo, por exemplo, que leva a ideia de jogo dele para onde ele vai demorar mais, né? Porque o time vem sendo quebrado nesses trabalhos. Quem acabou indo melhor ali, que a gente já falou também, foi o Dorival, porque ele não quis implementar nada, nenhum estilo de jogo novo, nem nada do tipo. Ele quis simplesmente colocar os jogadores para fazer aquilo que ele achava que era o melhor a curto prazo, e acabou dando certo, que os jogadores também não estavam em uma fase como eles estão hoje. Tem a questão física, que também parece que está pesando. E é isso, assim, eu vejo que o Flamengo realmente, a evolução, se é que ela está acontecendo, tá bem, né? Tá assim, contra o Bahia, cara, passou muito perto de não ganhar um jogo com 2 a mais, assim, e com, na minha visão, erro de arbitragem, pelo menos ali no lance do Canu, né? Acho que não era para ter sido expulso. O Gabigol fez um teatro. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que a evolução tá muito lenta e tal, acho que a tendência é o time melhorar quando esses problemas começarem a ser diluídos. Se o time melhorar fisicamente, né, se a má fase desses jogadores eventualmente passar, e se, por exemplo, ele parar de ter lesão como ele está tendo agora. Eu acho que algumas coisas que ele fez, que a gente até discutiu no último episódio, por exemplo, colocar o Vidal, né, que tá também jogando muito mal, eu acho que foi muito uma questão de segurança dele, por dele conhecer já o jogador, né? Então ele quis colocar, eu sei mais ou menos como esse cara joga, só que o Vidal não é mais aquele, né? Tá claro isso. É um desses que tem que sair numa eventual reformulação no final do ano do Flamengo. Acho que são poucos jogadores, acho que é Vidal, Felipe Luiz, Davi Luiz também pra mim não é um cara que tem que continuar. O Davi Luiz tem uma cláusula no contrato de renovação automática, né? Se ele chegar a tantos jogos de titular. Então aí
Eu não. Legal essa informação. Eu não sei quantos jogos são, né? Esses 10 jogos, cara, vai chegar muito fácil. Se for, tipo, Ele tava próximo. jogos, A última notícia que eu vi é que ele tava bem próximo. Sim. Eu não lembro ao certo quantos jogos eram, mas estava próximo. eu acho que Rodrigo isso Caio também. polêmico, né? Quando você vai fazer o contrato, às vezes você pensa que isso é uma boa, tipo assim, se o cara estiver jogando, é São porque 20 ele tá jogos, bem. tá? Pois é, só que ele não tá bem, entendeu? Ele tá jogando sem tá bem, né? Pô, mais 20 ele bateu já, com certeza. Não, mas aí deve ser no campeonato desse ano, entendeu? Deve foi o ser que eu vi 20 jogos aqui. no campeonato desse ano, e aí ao final de 20 jogos ele deve... Mas enfim, a questão é o que eu falei, você faz isso no contrato pensando que o cara vai performar se ele estiver jogando, só que ele não tá jogando bem. Passa muito pela questão do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio não consegue jogar. Pra mim seria o titular, é um bom zagueiro, acho um excelente zagueiro. Mas ele tem problemas físicos corriqueiros e crônicos, né? Então fica difícil. Mas acho que é isso. Flamengo, de tudo isso que a gente falou, o que é importante também pontuar no final das contas o time tá cheio de dificuldade, tá jogando mal, mas tá ganhando os últimos 2 jogos, entendeu? E isso faz muita diferença realmente no Campeonato Brasileiro, porque Mas quando você tá em má fase... O Flamengo ganhou do Curitiba, que todo mundo ganhou, menos o Vasco. Ganhou do Goiás, que tinha tomado uma pancada do Palmeiras, os 2 em casa. Ganhou do Bahia agora. Não, perdeu tudo bem. Assim, com a nossa previsão, Não, a nossa foram previsão times era realmente o fortes. Flamengo ganhar os 2 jogos. Era meio que obrigação o Flamengo ganhar os 2 jogos. Eu concordo com isso, mas a questão poderia perder esses jogos. Sim. Exatamente. Poderia estar aí sim, aí você teria um grande problema, que você pegou adversários fracos e, não pontuou. Aí, cara, você vai ficando muito pra trás no campeonato, o Palmeiras tá pontuando, o Fluminense tá pontuando e tal. E o Botafogo já pontuando bem, aí seria um problema. Mas ele não fez isso, ele tá fazendo a obrigação dele mesmo estando com várias dificuldades. Eu só não Isso acho pesa que... muito pro Flamengo tá sempre disputando, entendeu? Ele vai chegar lá na frente, eventualmente, eu acredito que no final do campeonato o Flamengo vai estar disputando. Sim, mas o problema é quando você faz tanta força assim para ganhar jogos que deveriam ser bem mais fáceis, é um sinal de alerta porque o time gigantesco. tá mal. Porque o time tá mal. E não vai... isso também, a quantidade de lesão também é por isso, pela quantidade de esforço a mais que você tem que fazer. E além disso, você tá irritando a torcida, você tá sempre criando um motivo a mais de desconfiança, a gente não tá vendo sinal de melhora, então... vai chegar lá na frente brigando? Também acho que vai. Pô, mas vocês realmente acham... A distância é muito maior hoje. Mas vocês realmente acham que o São Paulo... Quantos jogos tem o São Paulo no Flamengo? 6? Por aí, Sei lá, 6. 8? Então, Não chegou a 8 não, vocês chegou a 8 não. Então, você acha que isso é tempo pra gente ver uma evolução? Tipo, cara, o Flamengo vê um time que era outra parada do Vitor Pereira, era outra ideia de jogo, nada a ver. E o São Paulo ele vem com várias revoluções. Eu não acho que o estágio que o Flamengo tá era pra ele estar ganhando com facilidade desses adversários, do Bahia mas fora. O Flamengo já melhora naturalmente se o Gabriel melhorar, se o Rascaeta melhorar, o time já vai melhorar, podendo ser você como técnico, não importa isso. Sim. O que a gente estava falando é que, beleza, ganhou 2 jogos, mas ganhou 2 jogos que naturalmente os 8 ali de cima ganhariam. Então, mas isso que você falou corrobora o que eu tô pensando. Eu falei, um dos problemas do Flamengo é a má fase dos jogadores. Outro é a questão física. Outro é a ideia do Sampaoli que vai demorar para ser implementada. Se você melhora pelo menos a fase dos jogadores, o time já talvez não tenha tanta dificuldade para ganhar do Bahia. Mas eu acho que, assim, do que o Flamengo vinha, da situação que ele vinha, de como saiu o Vitor Pereira com 3 meses de trabalho, de ter perdido uma pancada de títulos, da maior pressão, o cara pegar o time em 6, 7 jogos e ter dificuldade para ganhar do Bahia fora, para mim é normal. Aí, é claro, com 2 jogadores a mais, não. Aí sim a gente viu um negócio muito bizarro, né? Mas ele, por exemplo, tá tendo dificuldade para ganhar ganhar de pouco do Curitiba, ganhar do Bahia fora de casa, cara, ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer para ele poder disputar lá na frente quando o time não estiver melhor. Se ele estivesse perdendo, ele ficaria muito para trás, entendeu? Ele tem a chance agora, né? Se eliminando, caso ele consiga ganhar do Fluminense, eliminar o Fluminense, é um motivo de combustível a mais. Tá vindo de uma sequência de vitória, meio jogando mal. Mas aí acho que é um motivo de conseguir dar um ânimo a mais. Tomara que não, né? Mas... Sem contar que vai ganhar um jogo que o time dele não vai ser favorito, né? Que ganha mais ainda. Pois é, Marcelo, falando sobre isso, agora mais pro lado do Fluminense. O Fluminense venceu os 2 jogos também contra o Cruzeiro no meio de semana, que foi um bom jogo até. O Cruzeiro foi um adversário difícil pro Fluminense, mas mesmo assim o Fluminense se mostrou superior, né? Fez 2-0. E depois no Cuiabá também 2-0, muito mais tranquilo, né? O Cuiabá ofereceu menos
resistência. E, assim, mostrando uma evolução boa, né? O Fluminense parece que não se abala mais. Depois perdeu pro Fortaleza ali, teve um empate com o Vasco, mas o Fluminense continua na sua batida ali, no seu estilo de jogo, vencendo esses jogos. Sim, como é um trabalho já consolidado, o Diniz tem plena certeza do que ele faz, do que ele implementa no Fluminense. Não é um resultado com um time misto que queria abalar a confiança, tampouco a forma de jogar do Fluminense, né? Então, como você disse bem, contra o Cruzeiro teve certa dificuldade, mas conseguiu se sair bem, né? E contra o Cuiabá nem precisou forçar para conseguir construir o resultado com uma certa facilidade. Então, de certa forma, vai para amanhã, vem mais relaxado, mais descansado, creio eu, do que o Flamengo, né? O Paulo Henrique Ganso vem... É absurda como ele cria jogadas, como ele é assistente nesse ponto. Não à toa são 3 assistências e 6 rodadas no Brasileirão. E não são aquelas assistências que você tipo olha e fala, eu poderia fazer isso. Não. São aquelas que você fica assim, cara, como é que esse cara encaixou esse passe dessa forma? Contra o Cuiabá foi mais uma dessas que você fica pensando assim, cara, como é que ele pensou nessa assistência de uma forma tão rápida? Então, tem uma pequena área. Exatamente. Tem o Cano, que é artilheiro nato. Então, é um Fluminense com a certeza de que saber como jogar, né? Com o combustível de ser um clássico. Então, pro Fluminense, por mais que tenha os desfalques, é mais favorito, creio eu, que seja até mais favorito do que foi no Campeonato Carioca. E, inclusive, o Fluminense foi o grande ganhador dessa última rodada, né? Porque Palmeiras e Botafogo tropeçaram, o Fluminense diminuiu ali a vantagem, agora pode até conquistar a liderança na próxima rodada, né? Se ganhar do Botafogo e o Palmeiras também não vencer. E, Henrique, você também vê o Fluminense mais favorito agora para esse confronto com o Flamengo na Copa do Brasil do que foi no Carioca? Sim, eu já vi o Fluminense como favorito na final, mas como tinha perdido o primeiro jogo, eu até joguei na nossa bet, o Fluminense ia ganhar, mas o Flamengo ia ganhar o título. Acabou que o Fluminense ganhou o título. Mas eu vejo que o Fluminense, no momento, tem um time mais arrumado. O Diniz sabe o que está fazendo com cada jogador, como o Marcelo falou. Ele tem um time na mão e mesmo que tenha perdido com um time misto para o Fortaleza 2 rodadas atrás, não deixou se abalar, entendeu? E do outro lado, né, o São Paulo ainda tem muito, além de ter muito problema com o jogador machucado, ele ainda está conhecendo o time. Então, acho que isso aí vai pesar contra o próprio Flamengo. Então, eu vejo o Fluminense como favorito. Só fazendo um adendo sobre a versatilidade do Lima. Ele veio para ser provavelmente o 12º jogador. E aí, Matheus e Sérgio, fiquem à vontade para me corrigir caso eu esteja errado. E ele atuou em 9 dos últimos 10 jogos do Fluminense. Já atuou como meia, em diversas posições do meio campo. Então é um cara que veio para ser o 12º jogador e vem sendo titular justamente pela sua versatilidade. Ele é o jogador que mais jogou, cara, na temporada pelo Fluminense, se eu não me engano. E eu jamais imaginaria isso. E ele pra mim foi uma grande sacada, porque o Fluminense se desfez do Iago, que foi pro Bahia, o Iago Felipe, só que vendeu o Iago Felipe por 10 milhões. É um valor muito absurdo pro Iago Felipe. E pegou o Lima por 3 de maneira parcelada. E o Lima é um jogador que ele é polivalente igual o Iago era, mas ele é mais habilidoso, ele é melhor. O Iago era mais marcador, mais brigador. Sérgio, para você também, o Fluminense vem como favorito para esse duelo da Copa do Brasil. Lembrando só que na final, né, a gente tinha falado que tinha uma distância, né, tinha 3 semanas entre o primeiro e o segundo jogo, que isso poderia favorecer o Flamengo. Aqui já é mais curto, né, são 2 semanas, o jogo é agora, o outro é daqui a 2 semanas. E sendo que tem muito jogo do Brasileiro pela frente, então quase não vai conseguir treinar, né, nenhum dos dois times. Então, vamos lá. Primeiro, clássico
imprevisível para muita coisa, né? A gente pode estar aqui falando uma parada e amanhã o Flamengo atropelar e mudar tudo. Mas pensando em tudo, pensando que o Flamengo é melhor que o Fluminense, jogadores individualmente. São melhores, mas não são tão melhores igual antigamente nos últimos clássicos. Mas ainda assim tem uma diferença. Mas como o Flamengo está muito menos treinado do que o Fluminense, eu acho que essa diferença que não era tão grande acaba sendo ultrapassada e o Fluminense vira favorito por conta disso. Eu vejo o Fluminense, mesmo perdendo alguns jogadores, os que entram ainda não conseguem manter a estrutura tática do Diniz. A gente vê que o Marcelo encaixou muito bem no Fluminense, na lateral esquerda ali. É um jogador que quase todo gol ele está participando, ou no penúltimo passe ali, ou realmente na assistência, ele participou bastante dos últimos gols. O Nino tá em grande fase, né, cara? O Nino, então, é o que eu falei aqui, não me engano. Os desfalques são Keno e Alexander? Ou tem mais algum? E talvez o Samuel Xavier vai voltar agora e o André volta porque o André foi cartão. Então, o Fluminense sentiu muito contra o Cuiabá a saída de bola sem o André, que foi expulso contra o Cruzeiro. Jogou o Thiago Santos, que tem outras características. Então, o Fluminense sentiu muito essa ausência. Mas o que eu falei sobre o Fluminense um tempo atrás é que a fase atual dos jogadores, dos 11 titulares ali, coloca cada um deles entre os 3 a 5 melhores da posição no país. Vou ver jogadores que não eram tão bons assim, tipo o Samuel Xavier. Cara, tá jogando pra caramba com o Diniz. O Nino deve ser o segundo melhor zagueiro do país, atrás só do Gustavo Gomes. O André é o melhor volante do país. O Cano, fazendo gol pra cacete. O Ganso jogando uma bola que não jogava há milhares de anos. Então a gente vê o time, os 11 do Fluminense, os 11 ali, o ideal, é muito melhor encaixado do que os 11 do Flamengo. Então acho que o Fluminense tem sim um favoritismo. Só que quando precisa mexer também não tem muitas opções no banco. Então isso pode dar uma equilibrada maior no clássico. Mas eu imagino que vão ser 2 jogos muito bons, né? Uma pena ter sido agora, nessa fase. O Fla-Flu acho que podia ser um jogo que fosse um pouquinho mais para frente. Por o Fluminense tem essa vantagem do jogo ser agora, porque o Fluminense vai estar sem o Alexander e o Keno. O Alexander faz muita falta, que está jogando muito bem, mas tem o Martinelli que vai estar voltando agora, tem o Lima, que a gente acabou de falar aqui, também joga nessa posição. Então, e o Alexander não era titular, o Alexander virou titular na série do Martinelli. Então, só que o Alexander ele ajuda muito na cobertura do Marcelo, do lado do Marcelo, que é o lado do Felipe Melo, Marcelo, e ele cobre ali. Então, ele ajuda muito, além de jogar na lateral esquerda também. E o Keno não tem outro jogador com essa característica no banco do Fluminense. Mas eu acho que para o jogo contra o Flamengo, você tendo um jogador ali a mais no meio de campo, a gente já viu em outros jogos que dá certo essa característica contra o time do Flamengo, que é um time que não consegue combater tanto no meio de campo. Eu imagino que não faça tanta falta esse desfalque. Agora o Flamengo, sem o Pedro, um puta atacante. Talvez sem o Matheus França, o Cebolinha está sendo avaliado, o Davi Luiz, que aí para mim já é um Arrascaeta voltando agora. Jogar. Arrascaeta e Bruno Henrique voltando agora. O Gabigol em má fase. O Thiago Maia sentiu também, o goleiro sentiu, o Matheus Cunha. Porra! Então o Flamengo vem meio remendado aí nessa. Só uma dúvida, tem questão de. Eles estão mordidos, né? Tem questão de mandante e tal, ou vai ser 50-50? Tem. Então, como é que funciona? Deveria ser 50-50, só que os times eles abrem venda para os seus sócios antes. Então, os sócios do Fluminense esgotaram Oeste, Leste e Sul. Então, só sobrou para o Flamengo a Norte. Eventualmente, cambista compra e vende para o seu do Flamengo. Mas aí, originalmente, quem comprou foram só os sócios do Fluminense. E na volta já abriu para o Flamengo, já esgotaram todos os ingressos também. Então a volta vai ser a maioria de flamenguistas. Só vai sobrar o Sul Fluminense, que vai começar a ser vendido. Então eu imagino que também só sócio vai conseguir comprar. O Fluminense está com 67 mil sócios. Então meio que é muito difícil que alguém que não seja sócio consiga comprar esse ingresso. E provavelmente a prioridade é a galera dos sócios inferiores já não vai conseguir, né? Não, vai sair tudo para sócio 100%, sócio Maracanã Mais, sócio... a galera dos 60% não vai se comprar. Então, nesse jogo de amanhã, maioria de tricolor.
a arbitragem de Daronco, que a arbitragem é meio confusa para jogos do Fluminense, a gente não costuma se dar bem. E para o jogo da volta, maioria flamenguista. Então isso também é um fator que pode dar uma desequilibrada assim pro Flamengo, né? Bom, promessa de casa cheia, então, nos 2 jogos, né? Vai ter os dois jogos com ingressos esgotados, né? Imaginando que a torcida do Fluminense também vai comprar todos os seus ingressos Aliás, só se dependendo do resultado do primeiro jogo, né? Se for aquele jogo que é uma pancada, e talvez a torcida não vai querer ir. Mas imagina um jogo mais equilibrado, uma vitória simples de cada lado, os 2 jogos de cada esteio. Beleza, agora então, passando para os jogos de domingo, 4 horas da tarde, o Vasco encarou o Santos em São Januário. E preocupante, né? O Vasco, que sempre teve sua maior força ali em São Januário, simplesmente não consegue ganhar, não consegue marcar gol em São Januário, né? Apesar de erros de arbitragem ali, alguns lances polêmicos, o Vasco não jogou nada. O segundo tempo foi só chuveirinho na área ali, bumba meu boi, e depois aquela entrevista do Barbieri, né? Henrique, tem alguma coisa de positivo você conseguiu ver desse jogo? Ou qual é a sua análise? Então, primeiramente, só uma permissão aqui rapidinho. Não é isso não. Eu vou colocar isso aqui para falar sobre o Vasco. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pode ir. Beleza. Tu comprou isso só pra hoje? Só uma pergunta. Comprei. Tô investindo, cara. Mas então, Velho, falando sobre o jogo. É horrível o jogo do Vasco. Simplesmente não consegue fazer gol, como você falou, Cidade. Não consegue ter jogada. O Vasco tem apenas uma jogada, que é o Léo Jardim rifa a bola, o Pedro Raul tenta escorar e aí a gente tenta alguma coisa. O Vasco se apoia muito no Peck, que não vem jogando bem. Contra o Curitiba não jogou bem. Contra o Santos também não foi bem. Então, a gente se apoia principalmente nele. E o nosso querido Luiz Melo, o Brax, são um verdadeiro palhaço. Porque não contrata, o Vasco tá mal, e o Barbieri, para ser a cereja do bolo, ainda me faz aquela palhaçada de entrevista. Ridículo. É inadmissível que um time como o Vasco mantenha ele empregado. Porque o que ele fez é pitoresco. Pitoresco. O senhor... Esqueci até o nome desse desgraçado, desse jogador, que é o Orelhano. Sempre que entra, só cisca, parece um pássaro, não faz nada de produtivo. E ele é o nosso único jogador que deveria armar. E ele entra apenas no segundo tempo e não consegue fazer nada. Torcedores, calma. Então, não, a minha calma já foi pra casa do chapéu. Então, vai virar um corte, com certeza. O Henrique de palhaço, eu não consigo nem concentrar vendo isso. Isso foi Mas isso tá se não muito bom. viralizar agora, é a nossa chance de viralizar é o Henrique desse jeito. Isso tá Pelo amor de muito Deus. não, de verdade. Ontem eu tava indo pra rodoviária, vendo o jogo dessa desgraça chamada Vasco da Gama, e comprei essa Vasco. Porque eu tava muito revoltado. E aí não tinha outro jeito a não ser expressar a minha revolta com isso. E só para terminar também a minha revolta com os jogadores do Vasco. O Vasco me pegou o Andrei sabendo que ele ia para o Mundial. Teve tempo para pegar um meio-campo da origem dele, que fosse volante. Não pegou ninguém. Simplesmente ontem me vem com Galarza, que pode ter todo o potencial do mundo, o que quiser, mas sinceramente, não vem jogando bem. É impressionante o que o Vasco está fazendo. Eu achando que ia ter uma melhora e não vem tendo. A gente de novo vai brigar para não cair e continuar desse jeito. E é isso. Agora eu vou tomar aqui o remédio para acalmar a minha pressão que deve ter subido. Não, e o incrível, né, é que o Vasco começou ganhando e empatando com o Palmeiras, então a gente achou assim, o Vasco tá, né, tá caminhando bem, tá melhor do que a gente imaginava, só que foi só essa vitória, né? Já são 5 jogos e sem Em uma vitória. pensar que já ouvimos que Léo Pelé era o melhor zagueiro
carioca. Pô, mas o Léo Pelé não. Mas o Léo Pelé é um tanta ponto culpa alto assim. do time do Vasco, cara. Não Sério, tem tá tanta culpa falando. assim, cara. Ele não tem tanta culpa ele vem assim. jogando bem. Olha só, agora, me assusta. A performance dele foi maravilhosa, mas me assusta que, assim, no episódio passado, eu aqui criticava a falta de ideia, a falta de criatividade que o Barbieri vem demonstrando, mesmo a gente sabendo das dificuldades do Vasco e tal. E você se mostrou mais calmo. Agora, Não, parece mas que o jogo mudou. Por que eu tinha demonstrado calma? Porque o Vasco, de fato, tinha jogado mal contra o Fluminense e eu tinha discordado da postura dele, mas a gente tinha conseguido um empate. Diante das circunstâncias, o Fluminense muito melhor, foi um ponto conquistado. O único jogo que a gente tinha deixado a desejar foi contra o Bahia. E eu esperava que o Vasco fosse ir bem contra o Curitiba e contra o Santos. Mas a questão é essa. Contra o Fluminense, o ponto foi milagroso. Não era pra ter acontecido aquilo. Era pra vocês terem tomado, entendeu? É que a semana do Vasco foi bem ruim, né? Um jogo péssimo. Só que o Vasco Cara, o Vasco só treina. É muito evidente. Não, pelo visto não treina, né? Que se o cara... Exato. É que ele não tem ideia pra colocar os caras pra treinar. Aí, viram o tweet do Salgado? Presidente do Vasco? Não vi. Ele botou... Não sei se foi exatamente assim, mas foi tipo... O Vasco jogou muito e não ganhou. O Santos não jogou nada e venceu. Acontece. Porra, beleza. É o prêmio de jogou como nunca, perdeu como sempre. Foi o que o Barbieri falou, né? O Santos não fez nada, só ganhou o jogo. Só fez o gol e ganhou. Eu sou um cara reticente com essa história de troca de técnico. Eu acho que, como qualquer técnico começou no começo do ano, o Barbieri tem pouco tempo de trabalho. Fato, isso é um fato. Só que, assim, existem pouco tempo de trabalho e poucos tempos de trabalho. Uma coisa, cara, você vislumbrar que o cara tá... Né, porque o Vasco, ele construiu um elenco, mas assim, ele saiu de uma situação pior para uma melhor. Ele não tinha jogador nenhum, ele contratou jogadores e tal, tá começando um trabalho e tudo mais. Agora, você consegue ver pelo menos alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa de positivo. Mesmo que o time esteja mal, você vê alguma coisa de positivo. O Flamengo do Vitor Pereira era ruim, perdeu um monte de título e tal. Só que você conseguia ver uma coisa ou outra positiva assim. Teve a questão do Ayrton Lucas, teve outros jogadores que foram bem. Ele lançou essa meninada que tá aí agora. Foi ele também, né? Então, o do Barbieri eu não consigo ver nada, cara. Cara, é desesperador. Eu não vi o jogo do Vasco, mas eu vi os melhores momentos. O Vasco só fez isso, ele só jogou a bola na área. É preocupante porque o Barbieri foi contratado. Natan, ele falou uma coisa que é interessante. Pro Vasco, pra ganhar do Vasco, é só dar a bola pro Vasco. O Vasco não consegue fazer nada. Nada. Ficou um monte de maluco ali pro Pedro Raul e só. E é isso. Mas, assim, eu ainda não sou a favor da demissão do Barbieri se tratando de trabalho, tá? Por mim, eu demitiria o Barbieri pela merda que ele falou ontem, na entrevista. Ele simplesmente diminuiu o Vasco perante o Santos. Isso aí, pra mim, é inadmissível. Primeiro a instituição, depois vem a pessoa do técnico. Mas o problema é que o Vasco tem que contra-atacar, cara. A gente não tem armador. Então, o Vasco vai ser isso. Ou vai ficar lançando bola na área que nem um maluco, ou vai depender do PEC e do Alex Teixeira quando estiverem inspirados. Só que o Alex Teixeira agora tá mal e o PEC tá iniciando a derrocada dele morra abaixo. Então, ou contrata alguém pra armar, ou vai ficar nisso aí, entendeu? Cara, mas porque teoricamente o PEC é pro PEC não ser o cara do time. É pra ele ser um cara que vai ajudar e ele tem potencial pra isso. Quando você bota que o PEC tem que ser o melhor jogador do Vasco, que é o cara que vai ter que conseguir. E foi o que aconteceu. O Vasco teve ponto contra o Palmeiras e contra o Galo, muito graças ao PEC, mas não vai ser sempre assim, cara. Exato. Eu concordo plenamente, tá? E o pior... Eu tô muito puto. E o pior é que o Barbieri foi contratado para meio que ser o líder dessa reformulação vascaína, né? No elenco. Então, se começa já a ter esses ruídos de trabalho, pensando em, vamos tirar o técnico. Meu irmão, já estamos em maio. Vai fazer o quê? Vai contratar todo mundo de novo? Reformular o time no meio de ano? Será que o Barbieri, sair o Barbieri agora é a solução? Vai colocar quem? Entendeu? Não, exatamente. Muito bem nisso. Eu concordo com o Henrique. Eu acho que não vale a pena mandar embora, só que eu acho que teve um erro vai aumentando, um erro de conceito do Vasco. Eu acho que o Barbieri não é o cara
para fazer essa reformulação. Eu acho que, como o Matheus disse, Então. ele tá abaixo ali, ele não mostrou muita coisa ainda. Ele foi bem no Bragantino durante uma temporada ali, meia, 2. Mas, assim, eu acho que para treinar o Vasco e nessa nova fase do Vasco, poderia ser absurdamente melhor do que está sendo agora. Né? A minha opinião é que a situação parece bastante até, com o Botafogo ano passado, de ter que reformular muito o elenco, de estar com um técnico novo, começou tropeçando ali no campeonato. Só que aí entra o que você acabou de falar, a escolha de quem vai comandar esse projeto. Eu não estou aqui de engenheiro de água pronta porque o Botafogo está bem agora e de falar que, não, acho o Luiz Castro bom. Tô falando que desde o início a gente já tinha essa ideia de que o projeto precisaria também de encaixar jogadores novos no time. O Luiz Castro tinha um ótimo trabalho desse no Porto, sobre usar os garotos da base. Então, eu imagino que a escolha do Luiz Castro, embora não tenha dado certo no começo, foi uma escolha certa. Foi uma opção certa. Não, foi pensado, ele não deu certo. Tanto que o Textor esperou 2 meses o Castro chegar, então ele falou assim, Sim, esse é o cara, a bagagem que ele tinha também. esse é o cara e ele vai ficar aqui 2 anos independente do que aconteça. Poderia dar errado? Poderia, tanto que quase deu errado. Só que você tinha uma ideia de projeto que era para isso. Era para um técnico que tinha essas características. E eu não vejo isso no Barbieri. Então, pode ser que o Vasco venha daqui a pouco a melhorar? Pode fazer uma janela forte agora de meio do ano e trazer reforços que vão dar certo. Só que eu também não acho que tenha que demitir agora. Mas a escolha, para mim, não foi a escolha correta. Isso que você falou é perfeita, a questão do Luiz Castro contra ele. Assim, o Luiz Castro também passou dificuldades, também houve momentos em que o Botafogo parecia um time sem ideia, etc e tal. Só que é o seguinte, o Luiz Castro fora de campo, ele é bom. Ele é um cara sensato, ele é um cara que, tipo, o elenco respeita ele é um cara que, tipo, dá respaldo, ele é um cara que tem alguma história já no futebol, já é mais velho e tal. E o Barbieri, tipo, não, entendeu? O Barbieri, quando o Vasco precisa dele fora de campo, ele vai na entrevista e fala um monte de bobagem. Aí fica muito difícil, né? Então, assim, ele é totalmente diferente. O Luiz Castro sempre foi aquele cara, ele é equilibrado, né? Embora ele tenha tido os momentos dele recentes de reclamação e tal, mas ele é um cara equilibrado, sensato. Ele sabia onde ele estava tentando levar o Botafogo. Ele sabia da dificuldade que ele ia passar. Eu não consigo ver isso na figura do Barbieri, entendeu? E sabia o tamanho do Botafogo, né? Que o Barbieri parece que não soube expor o tamanho do Vasco. Cara, assim, vou dar uma opinião. Acho que ele, tipo assim, ele falou muita bobagem, falou algumas coisas que são realidade, mas aquilo não se fala em entrevista, entendeu? Exatamente. Não dá, cara. Não dá pro cara levar isso numa entrevista coletiva. Pô, fica na sua cabeça, então, se você acha isso, sabe? E não dá. De verdade, até o Fortaleza tá acostumado à Série A. Fortaleza veio para Não, eu acho que a intenção dele, em algum momento, foi até nobre, porque assim, ele não quer enganar o torcedor do Vasco. Ele tava tentando dizer, tipo assim, cara, a gente vai passar uma dificuldade e tal, não sei o quê. Só que, pô, ele falou isso da pior maneira possível. É absurdo. A falta de habilidade do cara, né, pra estar ali. É a realidade. Tu lembra o que o Luiz Castro falou no ano passado? Ele falou assim, eu tô jogando agora com um monte de jogador que era da Série B. Antes de chegar ao reforço. Ele falou isso. Exatamente. Foi escroto, foi uma declaração meio pesada. Porque você vê que foi bem criticada, na verdade, foi bastante criticada. Sim, mas porque o time estava mal. Mas dá muito mais para entender o que ele quis dizer. São jogadores que foram contratados para a Série B. Por mais que estejam desempenhando agora algo melhor do que eles possam, são jogadores de Série B, não jogadores ruins. Ele não quis falar que meu time é uma merda. Ele quis falar que não tem como almejar uma Libertadores com esses jogadores. Tem que ser um outro reforço para ajudar esses aqui. Foi o que aconteceu. O Botafogo fechou a casinha ali, buscou ponto, quase foi Libertadores. E agora meio que está colhendo os frutos. Só que o Barbieri poderia falar de várias formas. Cara, estamos reformando tudo agora. Estamos perdendo jogador. O time está encaixando. Mas, também tem que o Santos está acostumado com Série A e o Vasco. Qualquer coisa. Exato. É absurdo. A realidade é que o Vasco está a um ponto do Z4, né? Só não entrou porque o Corinthians também empatou ali, poderia estar. E só para finalizar aqui, que preguiça do Pumita ali para marcar, hein? No gol do Santos. Nossa. Meu pai do céu. Que facilidade que foi. O cara acompanhou com os olhos, né? Pra correr atrás, pelo amor de Deus.
Esse é um que parece que enganou direitinho no Carioca. Verdade. E duas coisinhas só. Uma é o quanto... Foda-se time paulista, né? Mas o quanto que o Santos consegue do nada inventar um moleque aí. Tava mal. Caraca, como é que pode isso também? Eu vi 2 jogos dele agora, 2 tipos de jogos. Cara, eu só ouvi falar dele. O Flamengo queria contratar ele e ele não quis ir, né? Não, o Flamengo queria o Ângelo. Não, e o David Washington também. Também? Não sei. Mas o David Washington, eu vi o último jogo contra o Bahia. Foi 3-0 Santos, se não me engano. E esse de agora. Do nada aparece um moleque assim que... 17 anos. E outro, acabou que a gente nem falou tanto. Tem tempo já isso, né? Que a base é a salvação do Santos. Surreal a capacidade. A torcida do Vasco reclamou muito de lances polêmicos ali. Mas ao meu ver, apenas um foi pênalti. Foi o do Pedro Raul. O resto era cabeçada que o cara cabeceia na própria mão. E é muito interpretativo isso, né? A regra agora é muito... O do Pedro Raul, realmente acho que foi pênalti do Pedro Raul. Só que... Mas a gente ia perder também. Mas tão mal. O Vasco foi tão mal que isso aí acabou ficando realmente em segundo plano. E no último jogo da rodada dos Cariocas, o Botafogo foi até Goiânia, abriu 1-0, mas tomou a virada do Goiás merecidamente. O Botafogo jogou mal. Marcelo, até eu queria comentar com você. Primeiro, assim, elogiar o Luiz Castro, que tanto depois que ganhou do Corinthians, né, que todo mundo começou a elogiar ele meio que deu uma desabafada ali, né, falou que o pessoal criticou ele, até falaram algumas coisas ali que não deveriam, e não teve tempo de... E ele explicou, né, que começou Carioca, já o time não estava treinando e foi muito massacrado, mas eu acho que ele fez o certo, ele ficou caladinho ali e começou a trabalhar e agora tá mostrando os resultados. E, cara, eu acho que assim, uma hora ia acontecer, o Botafogo não ia conseguir, né, manter essa sequência de vitórias por muito tempo. Não, com certeza. E, assim, eu vi mais, assim, o time mal fisicamente, tanto que a gente até achou, né, que o Botafogo ia poupar alguns jogadores, mas, assim, o Eduardo, o Tiquinho... Acho que o gramado também atrapalhou muito, porque o Botafogo faz muito essa jogada na tabela rápida, toque de primeira, e, assim, os caras não conseguiam dominar uma bola. E sim, não é desculpa, o gramado era uma grama mais alta. A gente vai pegar gramados não assim permitiu um jogo rápido durante o campeonato, então assim, tem que se acostumar. Mas acho que acontece, acho que o time estava mal, muitos jogadores muito abaixo, Marçal abaixo, o Segovia estava mal. Sim. Os três atacantes muito abaixo, né? Mas pela entrevista do Luiz Castro depois do jogo também, ele falou basicamente isso, né? A gente perdeu, sabia que ia perder uma hora, mas levantar a cabeça e daqui a pouco tem mais um jogo contra o Atlético Paranaense e vão pra cima dele. Exatamente, foi o que o Castro falou. Eu também imaginava que fosse vir com um time mais misto. E foi também o que você disse, o gramado prejudicava o jogo do Botafogo em si. Embora também o físico tenha deixado os jogadores bem prejudicados nesse sentido. Tanto que quando começou o jogo, até a gente fazia o gol, na verdade, né, era um jogo tranquilo, vamos dizer assim. Era um jogo que você via o Botafogo tentando propor o jogo, no momento que o Botafogo achava que era válido propor o jogo. E após o gol, o Botafogo sentou no resultado e achava que poderia fazer a qualquer momento o segundo gol. Concordo. Acho que faltou foco, assim, né? Exatamente. E aí tomou uma virada justíssima do time do Goiás. Do gol, que, aliás, bate com absurdo esse time do Goiás. Bate bem. Depois do gol do Botafogo, teve umas 2, 3 chances assim que podia ter caprichado mais ali, mas só chute pra cima. Exatamente. O goleiro deles fez uma defesa no jogo, que foi aquela falta do Lucas Fernandes no segundo tempo. De resto, foi só bola pro lado e pra cima. Sim. E eles dominaram o Botafogo fisicamente. Passaram por cima. Exatamente. E assim, e é bom perder agora, porque senão começa aquele salto alto, achar que vai ganhar de todo mundo. E agora são 2 pedreiras que a gente vai ter aí, né? Um Atlético Paranaense que é dificílimo de enfrentar em Copa do Brasil, ainda mais lá na Arena da Baixada. E um Fluminense que a gente já falou bastante de todas as qualidades que possui. Então, eu, assim, para ser bem sincero, eu queria a vitória.
né? Mas já que perdeu, eu preferiria que ele tivesse dado foi foda. Tivesse dado uma poupada no time, né? Eu não imaginava que o Tiquinho fosse jogar os 90 minutos, né? Eu não imaginava que o Marçal fosse jogar todos os minutos. Eu imaginava que ele fosse ter poupar um pouco, justamente por conta da sequência de jogos importantes que vai ter agora nessas próximas 2 semanas. Mas te falar, o objetivo declarado do Botafogo para esse ano é Libertadores, né? Classificar. Exatamente. O Luiz Castro até falou nessa entrevista, ele reforçou esse objetivo, que é a Libertadores. Porque por mais que tenha feito um início muito, muito foda, né? Ganhou os 5 primeiros jogos, não tem como prever muito como é que vai ser lá para frente. Mas a ideia inicial, se é Libertadores, o Botafogo tá até com uma gordurinha ali pensando que, em média, você fazendo ali uns 55% dos pontos, você consegue chegar com aquelas 7 vagas, 8 vagas e tal. Eu acho que o Atlético Paranaense dessa vez classificou com 50% de aproveitamento. Então, não é tão difícil assim. O Botafogo tá criando uma gordurinha boa e realmente, como você falou, perdeu quando poderia perder. Para título, eu não imagino que os times vão ficar tropeçando para Goiás, Curitiba, uma vez ou outra você até pode ter essa fatalidade. E eu também não acho que o Botafogo tenha time e elenco para título, não acho que é esse o elenco já está sendo testado, né, cara? O Gabriel Pires estava machucado, não jogou, o Danilo está machucado, o Segovinha quebrou o braço, o Matheus fraturou a mão. Fraturou a mão. Sabe Deus como esse garoto fraturou a mão. Ele é muito pequenininho, cara. Porra, não tem nem como aquele menino. É mesmo que eu fale? Acho que é melhor não, hein? O Matheus Nascimento tá na seleção sub-20, então assim, tá sendo testado e acho que já era esperado uma certa queda de rendimento, né, do Botafogo em algum momento. E uma coisa, é bom pra torcida do Botafogo também parar com esse achismo que ou é 8 ou 80. É impressionante. Perdeu pro Goiás, já começa a criticar o time, sabe? Isso pra mim é de um descabimento, né? E aí já vai querer ficar revoltado se não tiver um bom resultado lá na Arena da Baixada, já vai querer pressionar o time contra o Fluminense, já acha que tá, tudo perdido. Porra, meu irmão, é a primeira derrota, a gente ganhou 5 jogos seguidos no Brasileiro, já começa a desconfiança, já começa a achar que ninguém presta, sabe? Isso me irrita profundamente na torcida do Botafogo. Não, e todo mundo prestava 3 dias atrás, né? Quando botou 3 no Corinthians, aí o time é foda, aí quando perde... Aí Exatamente. Matheus, como a gente já comentou, né, os dois próximos jogos tem meio de semana a Copa do Brasil e no final de semana tem Clássico Vovô, diria que um Clássico Vovô mais esperado, assim, melhor dos últimos 10 anos, pelo menos, né, daquela fase de 2012, 13 que o Fluminense foi campeão, o Botafogo tinha o Sidorf, né, tinha um bom time. Acho que desde aquela época, mais por causa do Botafogo, né, que teve times horrorosos durante esses anos, mas agora, assim, eles vão se enfrentar, um estando em primeiro, outro em terceiro, né? Vai ser o jogo da rodada do Brasileiro, que todo mundo vai querer assistir, com certeza. Sem dúvida. Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu tendo a concordar com você da questão do melhor clássico dos últimos 10 anos, porque em 2012 os times fizeram a final, o Fluminense ganhou, em 2013 também o Botafogo ganhou, né? E depois disso não me lembro de nenhum jogo tão importante, assim, com esse destaque, pelo menos os times bem, né? Então, porque o Botafogo foi ladeira abaixo também, né? Foram anos ruins do Botafogo, o Fluminense também ficou um bom tempo ali mal. Nível técnico é o melhor de todos, desses últimos aí. Nível técnico. Com certeza. Com certeza. E acho que também questão de expectativa até do duelo, né? Dois estilos diferentes. Confesso que tô bem ansioso para ver. Mas acho que os jogos de meio de semana têm um bom peso também, né? Acho que os jogos da Copa do Brasil podem ter isso. O Fluminense eventualmente perdeu a forma que perdeu, ou o Botafogo perdeu a forma que perder, né? Concordo com vocês, concordo com o Marcelo. Acho que assim, a derrota do Botafogo pro Goiás é isso. O Botafogo vai perder jogos. Acho que tem jogos para perder, jogos para não perder. Poderia ter conseguido empate, talvez, mas acho que não é nada muito alarmante. Mas acho que o jogo do Atlético Paranaense pode ter bastante influência pro Clássico Vovô. E o Fla-Flu também. Acho que o Botafogo joga quarta, não é isso?
Isso. O Fluminense joga terça, então o Fluminense, em teoria, tem uma vantagenzinha aí. Fora o jogo do Botafogo? O Botafogo joga fora, o Fluminense. Ainda tem o desgaste da viagem. Então o Botafogo provavelmente chega mais desgastado do que o Fluminense. Isso pode ter um peso, né? Mas é isso, acho que os dois elencos estão sendo testados, cara. O Botafogo sendo testado, como você falou, o Fluminense sendo testado também, né? Perdeu o Keno, perdeu o Alexander e tal. O time não jogou muito bem contra o Cuiabá, mas venceu. Enfim, vai ser um clássico interessante. É isso. Botafogo favorito contra o Atlético Paranaense? Não. Não acredito que não. Infelizmente, eu acredito que não também. O Atlético Acho que os dois chegou confrontos da na Copa do final, Brasil, final cara. da Libertadores ano passado, ano retrasado, né? Time que vem aí sendo protagonista nas Copas. Acho que o Atlético Lá é tá como enjoado, lá é enjoado. É jogo lá. Eles em mata-mata. O faraó do Bitcoin fazendo gol. William Bigode. William Bitcoin Bigode. Já fez 2 gols seguidos. Um foi um golaço, tá? O outro ajudou a virar o jogo agora. Faraó do Bitcoin. Ou seja, é melhor, em vez de estudar, invista em Bitcoin. Isso. Ou cartão amarelo, né? Também tá bom essa. Aí tá. Gostaria de falar a Polícia Federal que eu não tenho nenhuma ligação com essa fala. Ô, âncora. Fala. 1 minuto só pra... Já que vocês entraram nesse assunto, só pra gente ninguém falar, nenhum crítico, hater. Eles estão por aí. Eu acredito que eles não estão. Eles estão. E eles estão aumentando. Porque os nossos views estão aumentando. É isso. Então, só pra ninguém falar que o TDD tá alheio da sociedade, que a gente não vê nada, a gente fala de Polícia Federal, fazer um breve comentário sobre a máfia das apostas, né? O caso tá andando, a gente não vai falar sobre, não separar uma pauta, porque, enfim, as coisas estão andando e cada dia tem um assunto novo, tem um jogador novo, então vamos esperar um pouco, né? Mas, que fique bem claro, eu só vou ter uma opinião rápida aqui, que não é só punir os jogadores, tá? Tem que ter toda uma proteção ao redor do nosso futebol. Eu não quero vir aqui pro TDCast para falar sobre jogos que estão forjados por manés que tentam tomar cartão amarelo, etc e tal. Mas a culpa não é só deles, existe toda uma estrutura, tem toda uma questão de negligência também do que foi feito no futebol. E fica essa. Então você, hater, que achou que a gente não ia se manifestar, teve esse breve comentário aí. Pode tocar, Anco. A regulamentação é necessária, né, cara? Não tem jeito. Enquanto você ouve esse comentário do Matheus, dá logo a porra do like aí, que depois, chega no final, você esquece, o programa acaba e não dá o like. Porra, deu tem essa galera. Views do vídeo com 18 likes. Tá brincando, né? Pô, vocês estão preguiçosos, cara. Não custa nada. E dá o likezinho aí. Teve torcedor do Cruzeiro comentando no outro vídeo. Falei, cara, de onde que isso... Valdeci! Grande Valdeci! Cruzeiro deu cabuloso. Fluminense, Valdeci. O outro elogiou o tricolor aí. Pô, os caras tão maneiros com a gente, mas dá um like aí, por favor, pô. Vamos chegar aí. O Valdeci ficou bolando que eu falei que o cabuloso era freguês. Acho que é esse o desafio, certo? 25 likes e 50 inscritos no canal. Pô, fala sério. É o mínimo. E eu tenho certeza que uma coisa vai fazer as pessoas darem like, que são os nossos palpites. Inclusive, o TDD se juntou no final de semana, virtualmente. E a gente decidiu, né, não só falar os palpites, mas a gente vai ver quem tá dando os melhores palpites, né? Quem tá na frente. Então a gente decidiu criar uma métrica nossa aqui, que é assim, se a gente acertar o vencedor ou acertar o empate, a gente faz 5 pontos. Se a gente acertar o placar exato, a gente ganha 10 pontos. Então, Estamos muito bem. Eu e Sérgio, então... O nosso aproveitamento de placares exatos está 12% até agora. Mas eu diria que é ok. Assim, acertar o placar é bem difícil, né, cara? Mas de vencedores e tal, a gente tá acertando bem. Mas quem que tá na frente mesmo, Henrique? É o Matheus. Matheus tá com 130 pontos, né? Marcelo 125 e eu 120. Os outros dois acho que nem vale a pena a gente comentar, que é assim, 70, 80. Mas olha só, eu acho que vale a pena, eu conhecendo o Henrique, vale a pena alguém pegar essa planilha e olhar os cálculos. Double check, né? Vamos ver essa base de dados aí.
Eu tô achando estranho o Matheus em primeiro, mas tá bom, vamos... Não, Pô, ele teve um jogo, ele teve uma rodada que ele acertou 3 placares, cara. Eu sou a favor do voto impresso, do ticket impresso aí do Excel. Voto auditável. Meu Deus. É editar, pô, não dá, né? Mas, enfim, vamos para nossa rodada de palpites, então. Caderninho na mão, hein? Caderninho na mão, Marcelo ligado aí nas odds. Vai ter tudo hoje? Copa do Brasil, Brasileirão, vai? É isso, né? Copa do Brasil brasileiro. Então vai. Começando por Copa do Brasil, terça-feira, Fla-Flu. Ou, nesse caso, Flu-Fla, né? Flu-Fla. Como que estão as odds, Marcelo? Pro Fluminense ganhar 2,25 e pro Flamengo ganhar 3,10. É isso. Fluzudo favorito. E dito isso, Vê o ambas marcam aí. Flamengo toma gol direto, Fluminense faz gol direto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se bobear, um bom palpite. 1,61. Aí, vale. Então, Sérgio, qual o seu palpite para esse jogo? Já que falei do ambas marcam, vou de 3-1 Fluminense. 3-1 Fluminense. Confiante, hein? Gostei. Matheus. Quando eu boto meu short Marquinhos, minha camisa do Flusão, esquece. 2-1 Fluminense. 2-1. Henrique. 2-1 Fluminense também. Marcelo. 2-2. Eu acho que o Fluminense faz 2-0 de novo. 2-0, 2-0, 2-0. Pô, se for igual do Globo.com, deu merda. Só Fluminense ou empate. Aí o Flamengo ganha. 3-0 Flamengo. Fizeram isso com Botafogo e Goiás, deu merda. Pois é. Vasco também. O Vasco também, mas também fizeram contra o Coritiba e também deu merda. E contra o Bahia também, e deu merda de novo. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Botafogo. Henrique. Posso falar as odds antes? Pode. Deve. Odd pro Atlético Paranaense 1,95 e pro Botafogo 4,20. Vai ser um jogo bem complicado pro Botafogo, vai ser 2-0 Atlético. 2-0 Furacão. Alô, Luan, não me mate, hein? Matheus. Cara, eu acho que esse jogo 2-1 Atlético. Sérgio. 1-0 Atlético e cartão, pô, tô zoando, brincadeira. E cartão pro Marçal, hora, que novidade. Rafael expulso. Marcelo. Só acho que tá machucado. 2-1 Atlético. Cara, eu acabei de ter uma visão. O Botafogo vai surpreender nesse jogo. Vai ser 1-0, gol de Tiquinho Soares. Boa visão. Eu cheguei a tentar ter essa visão aqui, mas não veio, né? não falei nada. Infelizmente, o Atlético Paranaense é muito enjoado lá na Arena da Baixada. E a torcida fica em cima. Mas Pelo menos o Fogão tá acostumado com grama sintética, já dá uma... Não vai ter essa desculpa. Pois é. Acho que quando o Botafogo tá bem fisicamente, ele consegue fazer um bom jogo, né? Vamos ver como é que Exatamente. Beleza, então indo pro fim de semana, sábado, clássico vovô. Henrique. Horário excelente, vai pro jogo. Final do jogo já vai tomar uns goró, ou pra comemorar a vitória, ou pra afogar as mágoas. Vai ser que horas o jogo? 6h30. 6h30 o Só jogo. uma coisa, Marcelo e Sérgio, vocês estarão presentes? Eu Vou trabalhar. Eu estarei presente. Então, grande chance de vitória pro Botafogo, hein? Marcelo, muito pé quente. Mas o Sérgio não ia, aumenta a chance do Tá maluco? Eu fui Fluminense... Só comigo, Não, cara. Só eu quando fui você vai Fluminense, comigo, cara. Fluminense The Strongest, Fluminense River, Fluminense e Flamengo. Só pancada. Só festa, muito né, bem. Sérgio? Só festa. E show do Felipe Rett com um negócio do Marcelo. Só fui em festa.
Já tem odds, vocês querem? Já tem? Fala. Já. Por enquanto, as odds estão 2,70 pro Botafogo e 2,45 pro Fluminense. Equilibrado. Tá que tá equilibrado. Então fala, Marcelo, qual é o seu palpite? 2-1 Botafogo. Vem cá, Botafogo em casa? Tá. Henrique? Caralho, vai achar que eu tô com implicância com o Botafogo, cara. Eu juro que não é. 1-0 Fluminense. Solta, cara. Isso. Tem censura. Matheus. Cara, assim que eu tô achando que vai ser um daquele jogo bastante gol. Sei lá, vou palpitar aqui 3-2 Fluminense. Jogo interessante. Sérgio? 2-1 Fluminense. Esse jogo eu não consegui ter aquela visão otimista. Tá difícil mesmo contra o Fluminense. Eu vou apostar 2-0 Fluminense. Eita. Que isso? Aí eu vou ser obrigado a atacar copo. Cara, se tiver que escolher, eu prefiro passar na Copa do Brasil e perder pro Fluminense do que... É justo. Mas, vamos ver. Esse jogo será interessante. Sábado, no mesmo horário do Clássico, teremos São Paulo e Vasco. No Morumbi. Cara, ainda bem que é no mesmo horário do Clássico, que daí eu tenho que obrigatoriamente ver o Clássico. Mas o Henrique que tá aqui, com certeza, ele vai fazer É possível que eu assista o jogo do Vasco e às vezes eu fico tão irritado com o Botafogo que eu mudo de canal pra não ter que assistir. Então pode ser que isso aconteça, né? Mas enfim, São Paulo vindo aí também de resultados positivos, né? Desde que o Dorival assumiu, contra o Vasco. Odd 1,95 pro São Paulo, 3,75 pro Vasco. Sérgio, pra você. Cara, que tristeza. Cara, eu vou pra acertar sozinho. 3-0 São Paulo. Caraca, eu tava pensando nesse palpite, sabia? Eu acabei de ter outra visão. O Vasco vai surpreender. 1-1. Eu vou acertar sozinho. Marcelo. 3-1 São Paulo. Matheus. 2-0 São Paulo. Henrique, o pessoal tá desconfiado aí do da Gama, hein? Porra, cara. Eu não tenho nem palavras. Porque, assim, vai ser 2-0 São Paulo. Você pode dar o palpite com a sua máscara? Com o quê? Eu aposto que vai ser 2-0 São Paulo e vai tomar no cu Paulo Brax. Que isso? A voz dele ficou muito boa com essa O máscara. editor vai ter que botar um pi aqui hoje. Tá parecendo aqueles caras quando querem botar uma outra voz, tá ligado? O bagulho na TV. E o último jogo, domingo, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Já tem as odds, Marcelo? Já sim. 1,55 pro Flamengo e 6 pro Corinthians do Pô Fechou. Já tá 12, que não dá. Cara, São Paulo contra Lucha. Que duelo, hein? Matheus, você começa. Cara, eu aposto em vitória de São Paulo. Placar? Cara, 3-0 Flamengo. Porra! Gostei. Sérgio? Cara, me veio a cabeça aquele jogo do Luxemburgo pelo Vasco contra o Flamengo. O Luxemburgo conseguiu amarrar o time do Flamengo. 4-4? Não amarrou em si, né? Mas conseguiu um resultado que não esperava, né? Não, Gol de viva mas, cara, esse time do Corinthians é horrível, muito ruim mesmo. Cara, tirando o ataque é duro, viu? Então, eu tô com medo tô querendo um empate, eu tô com medo de ficar sozinho nessa e me fuder no ranking em casa do Flamengo ganha, né? Então é muito difícil isso. Mas tenho atitude, mano. Vai ser 1-1 esse jogo, tem atitude. 1-1. Henrique? 2-1 Flamengo, porque o Flamengo sempre só toma gol. Marcelo? 2-0 Flamengo. Eu não consigo ver o
Corinthians ganhando esse jogo. Eu acho que o Luxemburgo não vai durar 6 meses aí. Tem que fazer um esforço mental muito grande mesmo, cara. Mas tem uma possibilidade do Flamengo poupar, né? O Flamengo vai jogar fora, né? Libertadores. Ih, rapaz, agora tu me pegou. Mas aí o Corinthians também tá na Libertadores, né? E o Corinthians tá até mais ferrado que o Flamengo. E se souber, o Corinthians poupa. Mas já palpitei agora, já. Pra mim vai ser 2-0 Flamengo também. Anotou tudo, Henrique? E tem tudo pra ser um jogo horrível. É verdade. Tudo pra ser o quê? Um jogo horrível. Rapaz, aqui, o do Vasco também, tem tudo pra ser ruim. Bom, então finalizamos nossos palpites aqui. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Sérgio, tem recado final hoje? Cara, hoje tem. Eu lembrei que aqui no Rio tá rolando comida de boteco. Irmão, são vários bares aqui. Não tô ganhando nada pra divulgar isso. O máximo que pode ser um telespectador me levar pra vamos tomar uma cervejinha, comida de boteco, vamos lá? Irmão, são vários lugares muito maneiros. Um bolinho de feijoada, vários questões de maneirão pelo Rio todo. Tem muito mais lá pelo centro, Zona Sul, né? Porque concentra mais por lá. Mas é um rolê super maneiro de conferir, fazer esse circuitozinho aí de comidas, petiscos e cervejinha. Pode chamar a gente aí que a gente vai. A gente podia fazer uma parceria aí, de repente, com Curti e Compartilhei. Não sei se vocês conhecem também a página no Instagram. Aí a ideia. Acho uma boa. É uma boa ideia. Então você que tá aí de bobeira no Rio de Janeiro, aproveite, deve ter na internet aí os lugares, né? Com os melhores, com as melhores indicações. Já sigam a página Curtir e Compartilhar, que eles devem ter uma dica boa para isso também. Mas era o meu destaque aí de final do programa hoje. Então, beleza. Mais alguém com um recado final? Deixa o like. Eu quero fazer um pedido. Luan, por gentileza, me desculpa, tá? Às vezes eu acho que o Botafogo vai perder. Mas é porque eu acho que o Botafogo é ruim. É só isso mesmo. É absurdo. Então é isso. Deixe seu like, seu comentário. Rodolfo, estamos com saudade de você. Precisa do seu comentário. Cara. Rodolfo não comenta, Rodolfo. Não sei como você Rodolfo. Rodolfo abandonou a gente, acertando cara. muito, né? Abandonou a gente. Deixe seu like. Como o Sérgio disse, né? Programa dedicado às mamães. E é isso. Semana que vem estaremos aqui novamente. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço, até mais. Valeu.